versículos 6 até o 9. Evangelho de João, o quarto evangelho, na ordem que está em nossas Bíblias, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, irmãos, que Deus nos abençoe a entender. Eu digo para vocês aqui, e isso parece soberba minha, ou parece mitidez, como a gente diz, só quer ser. Não, irmãos, eu sei o que eu estou dizendo. A grande maioria dos pastores, quase totalidade, é falso. São pastores falsos, que estão interessados em agradar a galera, estão interessados em encher a igreja, estão interessados em salário grande, estão interessados em nome, estão interessados em fama. Podem ter certeza disso. Sempre foi assim na história da humanidade. Pastores vendidos ao capitalismo. No tempo não tinha capitalismo não, mas tinha o poder. Sacerdotes vendidos aos reis, para agradar os reis, para agradar os príncipes. Sempre foi assim, irmãos. Então, quem não consegue discernir que hoje continua sendo do mesmo jeito, é um tolo, que nunca conseguiu entender a Bíblia. É um tolo. Esses 4 versículos nos falam, já vimos aqui, sobre a pessoa de João Batista. E aqui nós podemos ver claramente qual é a verdadeira natureza do ofício do ministro de Cristo, que hoje se chama pastor. Qual é a natureza desse ofício? O que é que esse homem tem que fazer? O verdadeiro ministro de Cristo no seu ofício é aquele que, em submissão à palavra e falando exclusivamente da palavra, ensina tão somente o que Jesus mandou: fazei discípulos. Aí ele discorre como é que faz discípulo: pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado. Nem mais, nem menos. Nem invente, não acrescente nada. Nem diminua, não subtraia nada. Se há adultério na sua igreja, denuncie. Chame atenção, há perdão, há. Se houver arrependimento, denuncie. A fornicação dos jovens, denuncie. Chame a atenção dos jovens, chame a atenção dos pais. Não pode, porque é filho do diácono, eles podem sair da igreja. Uma menina disse. Vocês sabem que isso acontece em algumas igrejas e nós sabemos disso também. Irmãos, eu vi um caso, a coisa é tão escandalosa e acontece desse jeito mesmo. Eu vi um caso em que um jovem da igreja engravidou a menina. Esse jovem, era só ele na igreja, não tinha família, digamos, na igreja. A menina era filha de uma viúva da igreja. Esse jovem tocava no conjunto da igreja. O pastor denunciou de púlpito, chamou a atenção de púlpito e disse que o jovem estava impedido, enquanto estivesse sendo disciplinado e conduzido pelo próprio pastor, por quem que fosse de direito, estava impedido de vir aqui à frente por um tempo. Então observe, o rapaz era um rapaz sem ninguém na igreja, não tinha família na igreja, a menina era filha de uma viúva. Muito bem. Dentro de pouco tempo, o filho de um presbítero engravidou a namorada e não houve essa acusação de púlpito, não deixou de tocar no conjunto nem nada. Então isso é complicado. Porque se eu fizer, o presbítero sai da igreja, com a família toda dele, o rapaz não tinha família, a moça era filha de uma viúva, então esse eu posso mostrar. Mas o outro que é importante eu não posso não, como a menina disse. Os mais mal comportados são os filhos do diácono. Mas aí o pastor não pode dizer nada porque o cara é diácono. Obviamente essa menina é da igreja batista. Que diácono na igreja batista é quem cuida mais ou menos do governo da igreja. Na igreja presbiteriana é o presbítero. Se ela fosse presbiteriana, ela teria dito o filho do presbítero. Então o fato dela dizer que é filho do diácono é mais ou menos um indicador de que ela é da igreja batista. Então, irmãos, é assim que funciona.
Se o irmão é rico dentro da igreja, então tem todo o cuidado do mundo, não pode desagradar o irmão. A mulher do irmão, ou a filha do irmão vem com roupa escandalosa, mas não se pode dizer nada. Porque senão o irmão sai da igreja e o dízimo dele é muito alto. Não duvidem, isso acontece em quase todas as igrejas, se acontecer esse tipo de coisa. Porque o pastor não tem coragem de chamar atenção, porque chamar atenção esse irmão vai embora. Se ele for embora, pronto, danou-se, como se diz aqui na Paraíba, vai cair a arrecadação da igreja. Podem ter certeza, é assim que funciona. É assim que funciona. Eu uma vez sentei com Margarete, chamei a atenção dela. Sentei com Margarete num banco desses assim, segunda fila. Na primeira fila estava a esposa do pastor. Com um vestido com um decote na costa que vinha bater na calcinha. O decote. Eu chamei a atenção da Margarete. Meu Deus do céu, olha a roupa da mulher do pastor. Aí é complicado um negócio desse. Eu lembro até a cor do vestido, era verde. Então, irmãos, é complicado. Como é que esse pastor ia chamar a atenção de alguém se ele não tinha autoridade nem para a própria mulher, para vir com uma roupa decente para a igreja? Nós vimos aqui a menina dizer roupas indecentes na igreja e tudo. Irmãos, olhem, em nossos dias há uma dificuldade quando se fala de ministro do evangelho, porque dá a impressão que o cara é uma autoridade. Ministro da igreja tal, o cara é autoridade. Por quê? Porque na nossa cultura, ministro de governo, um bando de ladrões, mas são autoridades. E bota autoridade nisso. Ministro do governo. O cara é ministro da república. Ministro é sinônimo de servo. Aqueles caras foram colocados ali para servir. O presidente foi colocado ali para servir. O governador foi colocado ali pelo povo para servir ao povo. Mas a corrupção do pecado é tão grande que inverteu tudo. O cara é servido pelo povo. Ele é autoridade, explora o povo, faz gato e sapato do povo e fica por isso mesmo, porque o povo é burro. Não sabe nem reagir. Povo analfabeto, 70% dos brasileiros são analfabetos funcionais. O que é isso? Sabe ler e escrever, só não sabe ler só não sabe entender o que ele leu. Universitário, se ele sai da universidade, ele sabe ler. Só que ele não sabe entender o que ele leu. Paga para fazer uma monografia para ele, pronto, ele passa. Passa o ano todo empurrando com a barriga, um curso de 4 anos, 5 anos, empurrando com a barriga, os outros fazendo trabalho para ele. É assim que funciona o negócio. Eu tenho um bocado de ano de banco de universidade, um monte de ano. Daniel tem um monte de ano, tanto como aluno como professor da universidade. E eu também como professor. Então, ele sabe como é que funciona o negócio. O aluno traz um texto para a gente, eu leio e digo, não foi você que escreveu isso. Foi, homem. Não piora a situação, não. Não foi você que escreveu isso aqui. Então, irmãos, ministro de Estado é autoridade. O significado real da palavra ministro é servo. Portanto, ministro de Cristo é aquele que é servo de Cristo. Ministro da palavra é aquele que é servo da palavra. Ministro da igreja é aquele que é servo da igreja no sentido de conduzir esses irmãos, ensinar esses irmãos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Conduz o meu rebanho, então. É isso que quer dizer, pastoreia minhas ovelhas. Pedro não era pastor, nem os irmãos eram ovelha, coisa nenhuma. Isso é modo de falar. Pastoreia minhas ovelhas, Pedro. Apacenta meu rebanho. O que é isso? O pastor é o quê? Ele é um servo daquelas ovelhas. É ele quem está levando as ovelhas para o pasto, depois leva as ovelhas para o rio para beber água. Ele é um servo daquelas ovelhas. As ovelhas, ainda que sejam dele, ele está trabalhando para elas, de alguma forma. Então, irmãos, ministro da palavra é aquele que ensina a palavra como servo submisso à palavra que ele está ensinando. A palavra não é dele. A palavra é de Deus, se ele for um ministro fiel. Afinal, como nos revela a palavra, Cristo é a palavra, Cristo é o Logos, Cristo é o Verbo que tomou forma humana e veio aqui à terra, habitou entre nós, como está escrito lá, aqui no livro de João mesmo,
capítulo 1 mesmo, versículo 14, não é? Vimos a sua glória, ele esteve aqui entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do indigente do Pai. Veio para o que era seu, ele esteve aqui. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós sabemos disso, está na Bíblia tudo isso. Só que ele era ninguém menos que o próprio Criador. Foi a voz que disse lá no início, haja luz. Logos, verbo, palavra, haja luz. E houve luz. Colossenses nos diz, ele criou tudo. O próprio João aqui no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito, por meio dele foi feito. E sem ele, nada que foi feito se fez. Era Jesus. Então, ele esteve aqui. Ele conviveu com homens. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele servia o pão, vinho para os seus discípulos, dizendo, olha, o que eu estou ensinando para vocês é para vocês fazerem. Ministro é isso. É aquele que serve. Só que muitos que se dizem ministros de Cristo, ou ministros da palavra, ou pastores, embora gostem de ser considerados sacerdotes, os pastores são considerados sacerdotes, como alguém que tem mais poder do que os irmãos. Eles não são os sacerdotes que imaginam ser. Muitos, hoje está até virando moda, pastores que, por exemplo, para fazer um casamento ou alguma coisa, ele bota uma espécie de estola sacerdotal, um negócio para dar para ele uma aparência de que ele é mais do que o que é. A ponto de dar uma bênção matrimonial no casamento que 6 meses depois se separam. Para que serviu aquela bênção dele? Então eles gostam de ser tratados como sacerdotes. Vocês sabem que eu não. Vivo com os irmãos do mesmo jeito que qualquer irmão. Eu sei que há até quem não gosta disso, que eu devia ser mais sacerdote. Não! Isso é tolice, isso é herança da Igreja Católica. Eu tenho que ser exemplo para vocês, eu tenho que ensinar vocês só isso. É isso que é o ministro da palavra. E orem por mim para não cair. Porque quando o líder cai, a desgraceira está feita. Para não ser preguiçoso na hora de estudar. Para não desviar o meu foco, que é estudar para ensinar para vocês. Até quando eu estou fazendo algum curso, alguma coisa, eu fico me cobrando. Quando eu estou gastando tempo, digamos assim, estudando disciplina da universidade, de mestrado, de doutorado, de não sei o quê. Por 2, 3 vezes eu já adoeci, caí doente, de tanto eu mesmo me cobro. Eu estou desviando o meu tempo que era para ser dado para o estudo da igreja. Então eu mesmo brigo comigo mesmo. Ah, pronto, é um chilique. Já aconteceu isso não sei quantas vezes. Especialmente quando eu digo, olha, a igreja, os irmãos são infiéis no dízimo, a igreja não tem condição de me pagar, o pobre do tesoureiro morrendo de preocupação, eu vou estudar para fazer um concurso. Pois é, 3 vezes já aconteceu isso, as 3 vezes Deus me derrubou. E foi queda grande, ainda tem mais essa. Uma vez foi o AVC que deu de novo, outra vez foi um derrame nesse olho, vocês sabem da história, e outra vez foi a coluna que estourou uma hérnia, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Pois é, nessas 3 vezes eu estava estudando para concurso. Às vezes ainda acontece, quando o tesoureiro, pastor, tá feia a coisa, eu chego lá em casa e digo, eu vou estudar para concurso, Margarete. Está esquecido das 3 vezes passadas? Eu digo, é mesmo, minha filha, é mesmo, deixa eu ficar quieto no meu canto. Irmãos, na verdade, a admiração aos falsos pastores, aliás, a reverência a esses pastores já indica que eles são falsos. Jesus disse isso lá em Lucas capítulo, eu acho que é 6, versículo 26, não estou bem lembrado, mas eu acho que é. Para os escribas, os fariseus, os pastores da época, ai de vós, escribas, fariseus, ai de vós quando os homens vos louvarem, porque assim procederam vossos pais com os falsos profetas. Quer dizer, vossos pais louvaram os falsos profetas. Vocês, louvando homens, estão fazendo a mesma coisa. Ai de vós. Pois é, irmão. Então, pastor que gosta de ser louvado é o falso pastor. Pastor que aceita a louvação dos irmãos é o falso pastor. Nem anjo aceitou adoração. Nem anjo aqui na terra aceitou adoração. Imagine um homem pecador. Então, irmãos, esses pastores, que a própria igreja chama de ungidos de Deus, isso é falso.
Isso não passa de idolatria a homens, idolatria herdada da Igreja Católica, de adorar os santos. Pastores verdadeiramente idolatrados por suas igrejas. Nós conhecemos, todo mundo aqui conhece vários casos aqui em João Pessoa. Então, de acordo com os versículos que nós lemos, irmãos, os verdadeiros ministros de Cristo, ou ministros da palavra, ou pastores, eles não são a luz. E sim, como João Batista, indicadores dessa luz. Simples testemunhas que testificam dessa luz. Quem é a luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quando ele diz, vocês são a luz do mundo e o sal da terra, sim, mas é a minha luz que vocês vão projetar, não é de vocês, não. Lembram? Ensinando tudo o que eu vos ordenei. Eles têm que mostrar essa luz para que todos vejam Cristo. Tanto os que vão ser salvos, quanto os que vão ser condenados. Eles precisam ver isso. Eles precisam saber desse Deus. Se ele aceitou ou não aceitou, é outro departamento. Isso aí é com Deus, com o Espírito Santo de Jesus. Não é da sua conta. A sua conta é mostrar Jesus. Chamar essas pessoas ao arrependimento. Chamar essas pessoas a seguir Jesus. E não seguir você. Seguir sua denominação. Seguir sua igreja. Tem que chamar pecadores ao arrependimento. A fim de que todos vejam Cristo. E esse que está chamando ao arrependimento tem que ser um testemunha fiel, a testemunha fiel de Jesus. Como é que eu vou dar testemunho se eu não vivo? Como é que eu vou falar de evangelho se eu não vivo evangelho? Como é que eu vou falar de Jesus se eu não sou servo de Jesus coisa nenhuma? Todo mundo conhece a acusação de ímpios para alguns crentes, ainda diz que é crente. Todo mundo conhece essa frase. Ainda diz que é crente. Uma praga dessa. Acho que todo mundo já ouviu isso aí, mais ou menos. Então, irmãos, o fiel testemunho do ministro de Cristo não agrada a pecadores, nem pode agradar, porque ele está falando a verdade para mentirosos. Não vai bater. Então, se não houver um arrependimento para ele entender essa verdade, isso é impossível. Não tente converter ninguém. Seja crente e mostre o que é ser crente. Aí você pode falar desse Jesus que está em você, no poder do Espírito Santo que está em você, revelando a palavra de Deus que está em você. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Paulo, ensinando a Timóteo, diz, cuida de ti mesmo, estuda, cuida de ti mesmo, te santifica, para que tu possas fazer isso com os irmãos da igreja. Pois é, irmãos. O testemunho do verdadeiro servo de Cristo é a verdade. Não pode agradar pecador mentiroso. O testemunho desse verdadeiro servo de Cristo, ministro de Cristo, é submisso à palavra de Deus exclusivamente. A palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é Jesus. Lembra? O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Eu sou a palavra. Lembra? Pai, santifica-os na palavra. Eu sou a palavra. Está escrito na Bíblia. Pois foi assim o ministério de João Batista. Nota que quando ele começou a testemunhar de Jesus e lhe perguntaram quem ele era, João Batista respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então reparem que o servo João Batista, o último profeta, segundo Jesus mesmo disse, falou o que estava na palavra. Eu sou aquele que veio dar testemunho de Jesus. Eu sou a voz do que clama no deserto. Isso está escrito lá em Isaías. Ele citou Isaías, capítulo 40, versículo 3. Aí aqui, isso ele diz no versículo 23, aqui mais para frente. Isaías 43, quem és tu? Tu és o profeta? Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. Ele citou a Bíblia para dizer quem ele era. Quanta humildade, irmãos, por que ele não disse que ele era o profeta? Estava todo mundo indo atrás dele lá, até os fariseus foram. Até os fariseus foram. Quem chamou vocês aqui? Se ele fosse paraibano, ele diria magote de safado. Ele chamou raça de víboras. Quem chamou vocês aqui? Raça de víboras. Se ele fosse paraibano, pode ter certeza. Ele diria, quem chamou vocês aqui? Magote de caba safado. Ele teria dito desse jeito. Para quem? Para os pastores de Israel. João Batista
aquele sobre quem o próprio Jesus deu testemunho, falando que não havia nenhum nascido de mulher maior do que ele. Mateus 11:11, Jesus diz isso. Pois é, ele não se considerava um sacerdote, uma autoridade. Ele disse que era apenas o mensageiro de Cristo, conforme as Escrituras. Atentem para o fato, irmão, de que João Batista simplesmente testemunhou de Jesus. Detalhe, em cumprimento à palavra, eu repito isso. E rigorosamente de acordo com a palavra, eu repito isso. Ele citou as Escrituras, chamando o povo ao arrependimento. Depois que ele disse isso, ele chama o povo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era essa a pregação básica de João Batista. Em seguida, no seu ofício de ministro de Cristo, João mostrou ao povo que Jesus era a única solução para o pecador. Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Como é que resolve essa parada? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prestem atenção, irmão. João Batista, um ministro da palavra, falou de acordo com a palavra, mostrando Jesus, dizendo: vocês estão perdidos no pecado, há uma solução. Há uma solução. Este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 3:29. Então, quanta diferença, irmãos, dos famosos sacerdotes, ungidos de Deus, donos de mega igrejas, donos de igrejas importantes que crescem a cada dia, como a menina disse, igreja cheia de gente, enganosamente chamadas de igrejas. Na verdade, são clubes sócio-religiosos ou empresas religiosas que visam quase não, acho que é exclusivamente dinheiro, fama e poder de quem está na direção dessas igrejas. Irmãos, procurem lembrar as pregações que vocês viram ou ouviram na televisão e nas igrejas nos últimos anos. Procurem lembrar. Vocês que de vez em quando andam em alguma igreja, eu sei que andam, procurem lembrar. O que foi que você ouviu lá? Só bênção. Só profecia não sei de que. Tudo falso. Na televisão é uma raridade você encontrar uma pregação verdadeira, mas bota raridade nisso. Nós temos no sábado, no domingo, não lembro, a pregação do Hernando Dias Lopes. É uma que você assista quando sair daqui da igreja às 11 horas. Você chega em casa, está mais ou menos na hora que está começando. Nós temos pastores que eu cito o nome, como pastor Augusto Nicodemos. Escute o que esse homem diz. Está lá no YouTube, meio mundo de explicações dele. Sim, lembrando para vocês aqui, pastor Paulo Anglada morreu. Daniel, talvez não o conheça pessoalmente, mas conhece o nome. Pastor Paulo Anglada era um dos servos mais fiéis que eu conheci na igreja. Entendido que um pastor é um servo. Pastor Paulo Anglada foi meu colega de adolescência, juventude, lá na primeira igreja, na época da Igreja Central, em Belém do Pará. Depois entrou para o seminário, foi fazer doutorado lá na Ford. Alguém aqui, às vezes, me perguntando qualquer livro do pastor Paulo Anglada pode comprar. Qualquer um. Pode comprar. É ensinamento puro. Eu dizia que ele era mais velho do que eu, mas não, ele era exatamente a minha idade. Eu pensava que ele era mais velho do que eu, porque ele era maior. E na época ele fazia parte já da mocidade, e eu ainda era dos adolescentes, digamos assim. Aí eu achava que ele era mais velho do que eu, mas não era não, ele era só maior do que eu. Ele era da minha idade, 64 anos. Augustão também. Nicodemos também tem 64 anos. Se eles forem jovens, eu também sou, certo? Então, irmãos, pastor Paulo Anglada morreu. Uma tristeza muito grande. Meus irmãos foram discípulos dele. Meus dois irmãos pastores abaixo de mim, tem um acima de mim, que é pastor, não foi discípulo de Paulo Anglada. Os dois abaixo de mim, eu já tinha saído de Belém para o Banco do Brasil, os dois continuaram lá. Quando Paulo Anglada voltou, doutor, em Bíblia, em tudo, esses dois irmãos pastores foram discípulos de Paulo Anglada lá em Belém. Uma tristeza muito grande. Morreu nos Estados Unidos, trouxeram o corpo para sepultar em Belém. Eu acho que foi ontem o sepultamento, ou anteontem, uma coisa assim. Foi a semana passada agora. Foi uma tristeza muito grande para todos os irmãos lá em Belém. Então, meus filhos,
Procurem lembrar as pregações que vocês veem, ouvem na igreja. Vocês vão em algumas igrejas às vezes. Lembrem as pregações. Lembre-se, não era só besteira. Só bênção, 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 bênção. Só besteira. Isso é falso. Há quanto tempo não se fala em pecado? Há quanto tempo não se fala em arrependimento? Há quanto tempo não se fala em santidade? Há quanto tempo não se chama pecadores ao arrependimento? Eu tenho dito a vocês aqui, essa palavra eu sei que é muito dura. Quem diz que é crente, membro de igreja, e nunca entendeu o chamado ao arrependimento, não é crente. Pode até ter nascido dentro da igreja. Não é crente. Se ele nunca entendeu o que é o chamado... A pregação de Jesus foi isso. A pregação dos profetas do Velho Testamento foi isso. A de Jesus foi isso. A dos apóstolos foi isso. Carta apostólica, todas elas são cartas discipuladoras, cartas disciplinadoras de igrejas já formadas. Ali não é para converter ninguém, não. Não é essa a ideia das cartas apostólicas. Nenhuma delas tem qualquer intenção de converter seu ninguém. Aquilo são cartas escritas para igrejas já montadas. A pregação dos apóstolos está lá em Atos. Vejam lá, todas as pregações eram chamando ao arrependimento para serem perdoados dos seus pecados. Crê em Cristo para serem perdoados dos seus pecados. Vamos ver lá em Atos, logo no início de Atos. A pregação dos apóstolos. Vamos ver lá se vocês acham alguma pregação que não seja dizendo quem é Jesus, que é exatamente esse ungido de Deus, o profeta de Deus que veio salvar. Vejam lá se vocês vão achar alguma pregação diferente disso. A primeira pregação para o povo que não sabia quem era Jesus. Vamos ver lá. Eu tenho dito aqui, a única pregação capaz de converter um pecador é o chamado ao arrependimento. Dizer quem ele é, um pecador condenado ao inferno, dizer quem é Jesus, aquele que venceu o pecado, a morte, o diabo, o cão, o Salvador de Deus. Se ele entender isso, está resolvido o problema. Se ele não entender, não adianta mais nada. Você vai convencê-lo a vir para a sua igreja, só isso. Só isso. Vai você e ele para o inferno. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia isso. Jesus acusando exatamente os pastores de Israel. Vocês viram mundo, terra e mar, para fazer um prosélito. O que é prosélito? É aquele que segue você. Porque você convenceu ele a seguir você. A sua religião. É isso que é prosélito. Vocês rodeiam mar e terra e tudo para fazer um prosélito. Depois fazer ele 2 vezes pior do que vocês, condenado ao inferno. Pois é. Está escrito isso. Então, irmãos, preste atenção. Preste atenção. Quando aparece um pastor chamando ao arrependimento, quando aparece um pastor acusando o pecado, chamando a santidade, quantos estão dispostos a ouvi-lo? Está aqui a nossa igrejinha para provar isso. Está aqui a nossa igrejinha para provar isso. Até os irmãos da própria igreja se aborrecem. Imagine se vier. Olha, já veio gente aqui trazida a primeira vez por algum irmão da igreja para me pedir oração. Quando escutou a pregação aqui, foi lá para dentro, pediu oração. De oração por quê? Situação de pecado. E vocês sabem que eu digo isso. Minha senhora, eu não sou pai de santo. A senhora tem que reconhecer a sua situação, se arrepender, a senhora tem que mudar de vida. Nunca mais apareceu aqui. Ela queria uma oração poderosa. Eu botasse a mão na cabeça e assim, Senhor, a tua serva está precisando, abençoa. Isso é um falso pastor. Só que é assim que os pastores fazem. Não confronta a pessoa com o seu pecado. Não há como. Não adianta. Já aconteceu, não foi só uma vez aqui não. Eu fiquei inclusive triste com a irmã da igreja que trouxe esse tipo de pessoa para eu abençoar com a oração. Essa irmã não sabe nada. Nunca entendeu nada. Essa irmã pensa que eu sou pai de santo. Ela pensa que eu sou sacerdote capaz de botar a mão na cabeça de uma pessoa e abençoar essa pessoa em adultério flagrante, não está afim de se livrar disso, ou metido nas drogas, na prostituição, quer que eu abençoe essa pessoa. A irmã da igreja fez isso, porque essa irmã não sabe quem é o pastor, ela não sabe o que é salvação, ela não sabe o que é Deus, ela não sabe nada. Eu fiquei muito triste e chamei a atenção da irmã. A irmã pensa que eu sou o quê? Isso não foi só uma vez que aconteceu não, viu? E não foi só uma irmã não. Irmão masculino também já aconteceu isso. Mais de uma vez também. E eu chamei a atenção, você pensa que eu sou o quê, meu irmão? Você nunca entendeu nada? Você está há tanto tempo aqui, nunca entendeu nada. Você traz um cara desse para eu abençoar o cara. Para eu aconselhar o cara. Aconselhar o quê, meu amigo? Vai aconselhar o Fernandinho Beiramar? Vai adiantar o quê o teu aconselhamento? Se ele não for chamado ao arrependimento, se ele não entender isso, não adianta mais você fazer nada, não. Ele pode até mudar de comportamento momentaneamente. Pode até melhorar.
Toda religião faz isso. Tenta melhorar as pessoas. Pois o Evangelho, que não é uma religião, mas vamos dizer que seja, é a única que não faz isso. O Evangelho chama pecadores ao arrependimento. O Evangelho é para salvar pessoas, não é para transformar pessoas más em pessoas boas. Isso é consequência da salvação. Consequência, inclusive, natural. Porque o mesmo Espírito que iluminou a luz de Cristo nele, é o mesmo Espírito que vai conduzi-lo nessa luz. Não há como dar errado. Então, irmãos, nós podemos provar claramente isso que eu estou dizendo aqui nos nossos cultos de discipulado e doutrina. Quantos vêm? Meia dúzia? Começou com 20, 20 e poucos, e eu disse para os irmãos, isso vai terminar com 3, 4. Eu disse para os irmãos, vocês estão lembrados que eu disse aqui mais de uma vez. Esse discipulado aqui vai terminar com 3, 4. Por quê? Porque discipulado é muito duro. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. É terrível. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é discipulado? Pois é, eu mostro para vocês toda vez no início da aula, eu mostro esse slide. Olha aí, Jesus dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. Venha, você vai ver o que é bom. Você vai ver como precisa do meu poder para poder ser meu discípulo. Mas não, eu disse aqui, olhe, estamos começando com 20, a gente vai terminar com 3, 4. Eu disse aqui, vocês vão ver que vai acontecer isso. Vocês vão ver. Houve culto antes, já há anos atrás, houve culto mais de uma vez, de eu estar aqui na igreja só com o irmão Antônio e Margarete. Eu sei o que eu estou dizendo, irmãos. Agora eu faço como Elias. Ou acontece isso que eu estou dizendo, ou então Deus não está falando pela minha boca. Eu não sei que é assim a Bíblia. Quantos ficaram com Jesus na hora no final do ministério dele? Ninguém. Até os discípulos, vou pescar. Pedro, vou pescar. Perdi 3 anos da minha vida seguindo esse camarada, dizendo que era o profeta, morreu crucificado, vou pescar. É bastante significativo, irmãos, a nossa igrejinha aqui. Bastante ilustrativo. Uns não vêm porque não têm interesse nenhum em aprender. Outros não vêm porque acham que já sabe. Não precisa aprender isso. Nenhum é melhor do que o outro. Esses 2 grupos. Talvez o segundo seja pior. Porque aí tem arrogância no meio. Irmãos queridos, a igreja não tem luz em si mesma. A igreja, corporação, usurpou o papel de Deus. A igreja católica, que é a igreja mãe, usurpou o papel de Deus. Os sacerdotes têm poder para perdoar pecado, têm poder para salvar, têm poder para condenar. Nós somos filhos disso, de alguma forma. Nós somos os protestantes que saíram da igreja católica, pois nós trouxemos uma herança desgraçada de lá também. Cultura é um negócio sério. Só a conversão verdadeira é capaz de vencer a cultura. Só a conversão verdadeira. Religião não é capaz. Ela até melhora, mas não vence. A igreja não é a luz. Versículo 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Isso é um servo de Cristo. Ele não puxou para si glória nenhuma. Paulo, quando diz que ele é apóstolo, eu sou o menor. Na verdade, eu sou um aborto. Eu sou o maior dos pecadores. É isso que você vê um servo de Deus falando. Você vê Pedro escrevendo aos presbíteros, dizendo, olha, eu, presbítero como vocês. Pedro era um apóstolo, que se colocou de igual para igual com os presbíteros das igrejas lá da época. Eu, presbítero como vocês. Hoje não, hoje o pastor é uma autoridade. Há igrejas nossas, presbiterianas, que o pastor quando entra na igreja, parece assim que está entrando um santo do céu. A importância que dão a um pastor, a própria igreja. E ele veste essa importância. A igreja em que ele passa esse corredor todinho aí, na hora que o pastor entra, meu Jesus do céu, como se estivesse entrando um arcanjo. Ele entra pelo corredor aí,
Ou então já está sentado aqui em alguma posição que parece assim que ele é alguma coisa mais do que um servo. Ele é um sacerdote. A nossa igreja presbiteriana tem essa cultura. Eu às vezes vejo, meu Deus, isso é uma loucura. Honra quem honra não quer dizer isso não. Honra quem honra, honre seu pastor. Porque o papel que ele faz, está escrito lá em Tessalonicenses, é um papel divino. Ele está ensinando a palavra de Deus, não é dele não. Amem esse pastor acima de tudo, sobretudo, está escrito lá. Porque por causa do trabalho que ele realiza, esse trabalho é um trabalho de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Quem disse que esse cara é importante mais do que todo mundo? Ele é um servo. Aí sim ele é mais do que os outros. Então, irmãos, isso é uma herança maldita da Igreja Católica. Vimos no versículo 7, versículo 8 aqui, que João não puxou isso para ele, não. Eu vim só testificar da luz. Eu vim só dizer para vocês quem é a luz. É Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Refletir a luz de Cristo em nossas vidas, a fim de que todos possam vê-lo por nosso intermédio, por nosso testemunho, pela nossa vida. Os eleitos crerão e se arrependerão. Quando você falar isso para ele, arrependa-se. Jesus é o Salvador. Os eleitos vão crer. Se você falar isso, ele vai crer. Porque não é você que vai convencer, não, é o Espírito Santo. Deus preparou apenas esse momento para você chamar esse camarada ao arrependimento. É o que eu digo para os meninos sobre o seu cônjuge, desde menino. Orem, meus filhos, pelo seu cônjuge, desde menino, orem. No tempo certo, Deus vai fazer vocês encontrarem esse cônjuge, seja onde for. Seja no jogo de vôlei, um menino, seja na quadra de esporte lá do colégio, seja numa fila de banco, seja no banco da universidade. Um dia vocês vão se encontrar. E um vai dizer para o outro, eu sou crente, eu também. Eu estou esperando o meu cônjuge para Deus mandar, eu tenho orado. Ele vai dizer, eu também. Vamos nos conhecer melhor, vamos. No conhecimento na palavra, na oração. Pois é, quem fez esse casamento foi Deus. Quem vai separar? Por que é que o nosso casamento se separa? Porque não foi feito por Deus. Foi a gente mesmo que escolheu nossa mulher do jeito que nós queremos, namorou 300 vezes para escolher uma, e escolhe, na hora não dá certo, vamos separar, incompatibilidade de gênios. Deus não junta gente com incompatibilidade de gênios. Ele junta dois filhos dele, para que os dois sejam uma só carne. E procriem, e ensinem essas crianças o caminho do Senhor. É assim que Deus faz. Quando não se faz isso? Não foi Deus que fez esse negócio. Quer dizer, foi, mas ele fez como ele faz com qualquer um ímpio. Casar marido e mulher e ter filhos, isso aí qualquer um faz. Seja ele satanista, o próprio cão, seja o que for. Isso aí Deus já colocou isso aí normalmente na história da humanidade. Quem é crente é outra história. Quem é salvo é outra história. Quem é servo de Cristo é outra história. O importante é Cristo e não eu. O meu foco está em Cristo e não em mim. Olha, irmãos, esse é o ensinamento que nós vimos de João Batista aqui. Ele é só uma testemunha de Cristo, ele não é sacerdote, ele não é essa importância que se dá a pastor, a padre, a pai de santo ou o que o valha. Ele não tem essa importância, ele é um servo de Cristo para mostrar Cristo aos pecadores. Aqueles que se arrependerem, ele é um servo de Cristo para ensinar essa palavra de Cristo a esses pecadores convertidos. É só isso. Dar exemplo, cobrar desses irmãos que andem de acordo com isso. E João Batista foi assim? Deu orientação às pessoas, vocês estão lembrados, chegaram lá até os soldados de polícia, os soldados lá romanos foram a ele e nós o que fazemos? Na época ele estava com um soldo desse tamanho, que nem os soldados da época do Maranhão aqui entraram em greve. Então os soldados lá estavam doidos para entrar em greve. Foram lá com João Batista e nós fazemos o quê? Ele diz, contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é o salário de um soldado. Contentai-vos com o vosso soldo. Ó, quem é filho de Deus sabe que Deus disse, jamais te desampararei. O salário está pequeno? Tá, pois é com esse salário que eu vou viver. Eu não sou filho de Deus? Não é Deus que cuida de mim? Jesus não disse isso? Deus não cuida de um pardal? Imagine de você, que é muito mais importante do que um pardal. Então, irmãos, eu vivo dizendo para você, dizer que é crente é uma coisa, pensar que é crente é uma coisa, ser crente é outra coisa. Ser crente é milagre, de ponta a ponta. Desde o momento da conversão,
durante toda a sua vida de santificação até o dia da glorificação. É obra exclusiva de Deus. Durante a santificação, Deus opera em você e através de você, porque você agora virou um agente do reino de Deus para proclamar a salvação que lhe alcançou. Então você agora vai proclamar essa salvação que lhe alcançou, no sentido de que alcance outras pessoas. É só isso. É só isso que a gente tem que fazer. Só isso. Isso não é uma empresa. Igreja não é coisa humana, simplesmente. Igreja é coisa divino-humana. Igreja é coisa de Deus, igreja é coisa do céu, embora esteja aqui na terra. Ficou aqui na terra para ser luz, sal. De quê? De Cristo, de acordo com o que Cristo diz, de acordo com a palavra. Irmãos, isso é tão simples de entender, mas é tão difícil de fazer. Por quê? Porque a gente quer importância. Eu quero a importância. Olha, nós vemos outros servos fiéis. Por exemplo, vou citar 2 exemplos. Pedro é o primeiro. Pedro era o afobado, era o lambanceiro. Eu disse para vocês, eu ainda vou fazer isso. Um dia eu vou relacionar na Bíblia a quantidade de lambança que Pedro fez, mesmo depois de apóstolo. Mesmo depois de apóstolo. Lambança feita por Pedro, como no caso lá do centurião. Deus mandando, não vou como nada, eu vou comer o quê? A lei proíbe. Que lei o quê, rapaz? Eu não estou dizendo, mate e coma, como nada. Já era apóstolo há tempo. Desobedeceu frontalmente a Deus, por causa da lei. Então Pedro era um lambanceiro. Era um cara muito jogado, muito atirado, então ele cometeu muita lambança. Mas é um servo de Deus para se mostrar aqui. Em seu discurso lá em Atos, capítulo 2, depois de testemunhar de Cristo com base sempre na palavra de Deus, esse que vocês mataram é o profeta prometido. Sempre com base na palavra, ele chama o povo ao arrependimento para a remissão dos seus pecados. O que é remissão? Tirá-los da escravidão. É isso que quer dizer remissão e redenção. Comprá-los da escravidão. Dar-lhes a liberdade. É isso que quer dizer. Então diz que Pedro exortava aquele povo dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Arrependei-vos. Era essa a pregação. Irmãos, eu repito. Este é o ofício de ministro de Cristo, de ministro da palavra, de pastor, mostrar ao povo que ele está perdido em seus pecados, apresentar Cristo como a única solução e discipular os convertidos. Só isso. Só isso. O segundo exemplo é Paulo. Seu testemunho lá em Atos 13, ele cita João Batista. Inclusive, no seu depoimento, no seu testemunho, ele cita João Batista. Esse de quem nós estamos falando aqui. Deixando claro que o seu ministério apostólico, Paulo, estava firmado na palavra. Eu preguei arrependimento segundo a palavra. Para a salvação em Cristo, segundo a palavra. Então, o tempo todo ele diz isso. Lembrando que o ofício de ministro de Cristo é a mesma coisa que ministro da palavra, é a mesma coisa que pastor. Ministro da palavra. Ou seja, testemunhar de Jesus rigorosamente de acordo com a palavra. Chamando pecadores ao arrependimento. Repito. Como nos exemplos de João Batista. E depois ensinar esses convertidos, como no exemplo de Paulo e Pedro e os outros apóstolos. Que Jesus mandou. João Batista ensinou também naquele tempo. Foram lá perguntar, e agora, o que é que eu faço? Façam isso, isso e isso. Nós sabemos, irmãos, que Paulo não conviveu com João Batista, nem com Jesus. Mas ele testemunhou sobre João Batista porque ele conhecia a palavra. Ele conhecia as profecias a respeito de João Batista. Por isso, como servo, Paulo desempenhou o seu ofício de ministro de Cristo, de ministro da palavra, nos mesmos moldes de João Batista, sempre citando a palavra. Ele mesmo diz nesse seu testemunho aqui em Atos 13, que ele andou o tempo todo testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação. Está escrito lá, está vendo? A pregação era, eu chamei o povo ao arrependimento. Eu mostrei quem eles eram, mostrei quem era Jesus. Chamei-os ao arrependimento para serem perdoados dos seus pecados. Paulo, por 3 vezes, foi inquirido por autoridades, Festo, Herodes, não sei quem lá. Ele foi... Por quê? Por que querem me matar? Por que eu estou preso? O que foi que eu fiz de errado?
O que eu fiz foi pregar e chamar o povo ao arrependimento para a salvação, perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Foi isso que eu fiz. Por que eu estou preso? Pois é, ele disse isso, foi isso que eu falei aqui. Por todo canto que eu andei, o que eu falava era isso, chamando o povo ao arrependimento. Por que eu estou preso? Percebe, irmãos, qual é o discurso, qual é o testemunho de um verdadeiro servo de Cristo, um verdadeiro ministro da palavra? Não é totalmente diferente das pregações que a gente vê e ouve na televisão, nas igrejas? Ora, se o discurso, se o testemunho do pastor não está de acordo com a palavra, se ele não está submisso à palavra de Deus, mas a serviço dos próprios interesses ou da organização religiosa a qual ele pertence, chamada igreja, pois muito bem, ninguém que for crente, ninguém seguirá esse camarada. Por quê? Porque Jesus disse, as minhas ovelhas eu as conheço, elas ouvem a minha voz e me seguem. Irmãos, isso é terrível. Então, se você está numa igreja que o pastor está lá só converseiro, psicologia, enchendo sua bola, você não é ovelha de Cristo. É terrível assim. Se você não se conforma com um negócio desse e sai procurando uma igreja onde alguém ensine a palavra de Deus, isso é sinal de que você é ovelha de Cristo. E vai achar. Você vai achar o seu pastor. Você vai achar uma igreja em que lá esteja sendo ensinada a palavra de Deus, sem palhaçada, sem presepada, sem balangandã, sem enfeite, sem firula. Palavra de Deus, eu só tenho que ensinar vocês a seguir no caminho do Senhor. É só isso que é o meu papel. Aí nisso eu conforto, eu consolo, eu visito em hospital, eu visito em casa quem quiser a visita. Eu já disse para vocês, eu não visito ninguém sem combinar com a pessoa. Hoje, em nossos dias, é falta de educação. Você chega na casa de alguém sem avisar. Você sabe lá se a pessoa está em casa? Você sabe lá se a pessoa está podendo lhe receber? Chega lá, está a pobre da mulher lá com o pano amarrado na cabeça, esfregando o chão, uma panela no fogo apitando. Aí, ô pastor, foi tão bom o seu chegar, mentirosa. Não obriga a pobre da mulher a mentir. Ele, na verdade, ia dizer que isso é hora do pastor chegar aqui em casa. É isso que ela está pensando, com certeza absoluta. Toda vez que eu vou na casa de Vilton, eu chego lá e pergunto logo, cadê a galinha? Não tem galinha. Aí lá vai a pobre da Vilton se descabelar para botar uma galinha para cozinhar lá na hora. Então tem que combinar. É no mínimo 8 anos para Vilton servir uma galinha para o pastor. Vocês sabem dessa história. Então, irmãos, você visitar alguém sem avisar é falta de educação em nossos dias. Hoje tem tanta comunicação, zap, tudo no mundo, telefone, celular, tudo, comunique-se. Às vezes você conversa com o irmão diz, não é bom hoje não, pastor. Já que eu falei em Vilton várias vezes, Vilton disse, não, pastor, não é bom hoje não. Não vem hoje não. Eu lhe aviso o dia bom de vir. Isso aconteceu várias vezes já com o Vilton. Vocês sabem que o marido de Vilton é doente. Então, às vezes, ele não tem como receber alguém. Aí ela avisa, não, pastor, hoje não está bom de receber visita, não. Então, agora, se a pessoa já está doente mesmo, aí você tem que visitar mesmo. Aí já independe de vontade. É questão de conforto, consolo, levar uma palavra, orar. Aí é outra história. Então, irmãos, preste atenção. Ninguém que seja a ovelha de Cristo deixará de reconhecer que essa palavra é falsa. Se for ovelha de Cristo, ele vai estranhar essa palavra. Isso não é a voz do meu Senhor. Isso não é a voz do meu pastor. Do jeito que uma ovelha vai reconhecer, isso é a voz de Cristo. Isso que o pastor falou hoje é a voz de Cristo para mim. Eu vou seguir. Eu vou ouvir. Os irmãos sabem que às vezes acontece de algum irmão chegar, pastor, essa palavra hoje foi uma bênção, foi toda para mim. Eu digo na hora, bote em prática. Se foi para você, coloque isso em prática. Foi a voz de Deus na sua vida pela minha boca. Então bote em prática. Não venha querer me babar, não. Vocês sabem que eu digo isso. Infelizmente tem pastor que gosta dessa babação e com isso ele vai inchando o peito, achando que é um sacerdote, achando que é um porta-voz de Deus, que é alguém importante. As igrejas destroem seus pastores às vezes por causa disso. Começa a idolatrá-lo e ele vira ídolo. Ele gosta de ser ídolo. Quem é que não gosta? Então preste atenção com esse negócio de estar elogiando muito o pastor. Houve irmão aqui que eu cheguei a repreender. Meu irmão, presta atenção, irmão. Presta atenção. Houve irmão que eu cheguei a dizer, você está me babando demais, isso está errado. Agora eu sou o santo, é? Aconteceu de dizer, de repreender, irmão, pode parar com isso. Está querendo me colocar já quase num patamar de Jesus. Pode parar com isso. Esse irmão já foi embora daqui, viu? Não está mais aqui na nossa cidade. Então, irmãos, os verdadeiros crentes não podem dar ouvido a falsos pastores.
Eu já cheguei em casa de irmã aqui, e a irmã está lá sentada no sofá, vendo lá pregação tipo Valdomiro, sei lá quem, R.R. Soares, ou sei lá. Mas irmã, você está assim... Não, pastor, você estava só passando tempo. Passando tempo o quê? Eu não vi que você estava aí quase com um copo d'água na mão. Quer dizer, é brincadeira. Irmã daqui, não sei quantos anos aprendendo comigo. Botando um copo d'água lá na frente da televisão. Meu Jesus do céu. Não pode, um crente tem que reconhecer, essa palavra é falsa. Eu reconheço, irmãos, obviamente eu tenho mais estudo do que vocês, né? Mas eu reconheço, nossas igrejas presbiterianas, às vezes eu vou, o camarada pregando lá, eu digo, isso é falso. Isso que esse cara disse agora aí é falso. Ele está tentando agradar os irmãos. Ele botou firula na pregação, ele tentou enfeitar o pavão, isso é falso. Ele não tem que tentar convencer ninguém nessa obra do Espírito. Ele tem que apresentar a palavra com integridade. E a Bíblia, irmão, diz que nós não devemos ter nenhuma comunhão com esse tipo de gente. Ainda tem mais essa. Não o recebam em casa. João diz isso. Não recebam em casa. Esse receber em casa é a televisão hoje. Naquele tempo era a visita do cara mesmo. Os cultos eram nas casas naquele tempo. Aí João está dizendo, se o cara vier pregando diferente disso aqui, não receba ele em casa não. Tito diz isso também. João diz que eles são anticristo. Pois é, esses camaradas estão muito longe do exemplo de João Batista. Estão muito longe do que eu falei aqui de Pedro e de Paulo. Eles se acham a verdadeira luz. Eu estava com um pastor numa visita uma vez, nosso, presbiteriano, que ele saiu abençoando a casa da mulher toda, pegando nas paredes, no sofá, no fogão, na geladeira, tudo aquilo. Eu disse, mas meu Deus, loucura, que loucura é essa? Eu estava presente. Era isso que a irmã queria. A irmã queria ver a casa dela ser abençoada. Pois o pastor abençoou tudo lá. Se fosse na casa de Carlinhos, ele tinha abençoado Mora. E pronto, Mora agora vai para o céu. Mora é a cachorrinha de Carlinhos. Mora agora vai para o céu. Aliás, uma vez uma irmã aqui, pastor, a minha cachorrinha, ela entende, pastor. Olha, eu não sei, ela entende aquilo, sabe, ela entende. Diga então, pregue o evangelho para ela. Eu disse desse jeito, prega o evangelho para ela, quem sabe ela se converte e vai para o céu. Agora estão dando aos cachorrinhos dignidade de seres humanos. Aliás, mais do que dignidade de seres humanos. Pois eu digo, prega o evangelho para ela, quem sabe ela vai para o céu. Então, preste atenção, meus filhos, preste atenção. Não podemos considerar pastores, ministros, ungidos de Deus, isso é tudo falso. Ele é pastor se de fato ele estiver conduzindo a ovelha de Cristo. Lembra que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, lá quando ele estava indo para morrer em Roma? Pastoreai o rebanho que o Espírito Santo vos colocou como ministros, como bispos, para pastorear as ovelhas que Cristo comprou com o seu sangue. É esse o papel de vocês. E não entreter ninguém. O resultado está aí, o que a menina falou das igrejas. É esse o resultado. Até aqui que não tem entretenimento nenhum. Até aqui que eu bato duro o tempo todo do jeito que eu estou falando hoje aqui, eu falo há 12 anos. Mudou alguém? Resposta, não. Continua como dantes no reino de Abrantes, como se diz. Quem chegava atrasado continua chegando atrasado. Quem não ensinava seus filhos continua sem ensinar os filhos. Quem trata mal a mulher continua tratando mal a mulher. A mulher que não respeita o marido continua sem respeitar o marido. Tudo do mesmo jeito. Como o presbítero Rick me lembrou, pastor, Isaías pregou mais de 40 anos, Jeremias 40 anos, Moisés 40 anos no deserto, o senhor só tem 12. Então ainda falta 28, pastor. Porque Rick vê minha situação, o Rick está aqui nas aulas, segunda e sexta-feira, e vê minha situação, às vezes, meu Jesus, entro quase em desespero, que nem os profetas entraram. Aí Rick, você está ensinando para a gente, mas não está cumprindo. Que aperreio é esse? É, Rick, é o aperreio dos profetas do Velho Testamento, é o aperreio de Jesus, diante de Jerusalém.
É o aperreio dos apóstolos diante das igrejas, todas cheias de prostituição dentro das igrejas. As cartas de Paulo lhe chamam a atenção disso em várias, para deixar a imoralidade. Isso era dentro da igreja para quem ele escreveu. Tá certo, irmãos? Então a gente tem que prestar atenção, irmão. Nós não somos luz de nada. Nós temos que refletir a luz de Cristo. Precisamos refletir a luz de Cristo. João Batista foi apenas o cara para anunciar Jesus. Ele fez isso. Nós estamos aqui nesse mundo salvos, agora viramos os da época, nós viramos servos do Senhor, agentes do Senhor para divulgar essa salvação. É só isso. Divulgar, demonstrando aquilo que nós estamos divulgando. Aí nós vamos ter igreja e ser igreja diferente dessa que a meninazinha falou. Nós vamos viver de forma que Deus se alegre com a gente. Que Deus possa dizer servo bom e fiel para qualquer um de nós, para a alegria de Deus. Como nós, pais, nos alegramos quando temos filhos obedientes. Como é bom. Como é bom um filho obediente. Enche a gente de alegria. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós, tanto eu, principalmente, os ministros, os presbíteros e diáconos da nossa igreja, os líderes, professores, que possam dar exemplo. Não adianta nada você ensinar aqui na igreja de uma forma e na sua casa você é de outra. Sua mulher e seus filhos sabem disso. E o seu ensino aqui na igreja é totalmente diferente da sua vida lá em casa. Não adianta. Nós temos casos de irmãs que deixaram de vir à igreja por causa disso. Aqui na igreja meu marido é diferente lá de casa. Eu não venho mais nessa igreja não. Complicado. Muito complicado um negócio desse. Então que a gente lembre, irmãos, nós refletimos a luz de Cristo, nós não temos luz em nós mesmos não, continuamos pecadores, em processo de santificação, salvos, remidos, redimidos, mas em processo de santificação, continuamos pecadores. Por isso precisamos da luz do Senhor para poder irradiar essa luz. Precisamos da graça do Senhor, da força do Senhor, do ensinamento do Senhor, para que a gente possa andar de acordo com o que o Senhor quer, nos caminhos do Senhor, o nosso Senhor Jesus. É esse o ensino apostólico, é esse o ensino dos profetas, é esse o ensino de Jesus para quem é um pastor, para quem é um líder da igreja. Tem nada de ungidão especial, sacerdote, isso é tudo presepada. O que é que vira? A igreja que a meninazinha falou aqui. É isso que vira. E nós possamos ser uma igrejinha nessa cidade a refletir a